Olá, meu nome é Patrícia Oliveira, eu sou ginecologista obstetra e hoje eu gostaria de conversar sobre a polêmica da vacinação contra o Covid para gestantes. Em outras ocasiões eu já fiz vídeos, já falei também bastante sobre o tratamento e as orientações para a gravidez. Inclusive, eu também falei sobre a vacinação. Mas nas últimas semanas tem havido muitos rumores sobre a vacinação, muitas informações divergentes, eu queria falar um pouquinho. Existem mais de 80 tipos, 80 formas de fazer a vacina sendo feitas pelo mundo para tentar combater o Covid. Porém, no Brasil, nós temos apenas algumas dessas vacinas de alguns laboratórios disponíveis. Dessas vacinas, cada uma é feita com uma técnica diferente. Umas utilizam um vetor, como transporte, carreador da vacina, um outro vírus. Outra utilizam a técnica de vírus vivo inativado. Então, nós temos várias técnicas. O que a Federação de Ginecologia e Obstetrícia do nosso Brasil defende, inclusive já tinha se posicionado há um tempo atrás, é que para gestantes, a vacina Coronavac, que é a vacina de vírus vivo inativado, ela seria classificada como categoria B. O que quer dizer isso? Categoria B são aqueles medicamentos que não têm efeitos adversos graves para as gestantes. Por exemplo, paracetamol. Paracetamol posso tomar na gravidez, é categoria B. Então, a vacinação com a Coronavac estaria dentro do rol da categoria B. Surgiram alguns casos no mundo de pessoas que tiveram episódios de trombose associadas à vacinação com alguns tipos de vacina e alguns casos também de não gestantes. Tivemos no Brasil o caso de uma gestante que teve com essa mesma vacina um caso de trombose e surgiu o alerta para que as gestantes não fossem vacinadas com esse outro tipo de vacina que não é a Coronavac, porque poderia aumentar o risco para uma trombose. Só para a gente ter ideia do que é um risco de trombose, uma mulher jovem saudável que usa pílula anticoncepcional, ela tem pílula anticoncepcional hormonal combinada com os dois tipos de hormônio, progesterona e estrogênio. Ela tem um risco de desenvolver trombose 4 vezes maior do que se ela não estivesse usando. A gestação aumenta o risco de desenvolver a trombose só por estar grávida, sem ter nenhuma evidência de doença nenhuma, sem ser tabagista, sem ser obesa, sem nada, só por estar grávida, em 6 vezes. Então, partindo da população em geral, por estar grávida, eu já tenho um aumento de risco 6 vezes maior do que uma mulher não grávida para desenvolver um episódio tromboembólico. Portanto, o que se pensa é que não queremos acrescentar risco de trombose a essas mulheres, porque a trombose já é um risco inerente à própria gestação. E esse é o grande alerta que estamos fazendo agora, né? Que vem até notas públicas e tudo, né? Com essa orientação. Então, se você fez a Coronavac, você fez uma vacina categoria B. Se você fez a outra vacina que está sendo emitido esse alerta, né? Você deve se manter em observação e relatar qualquer sintoma que a gente possa lembrar de um episódio tromboembólico. Quais são esses sintomas? Uma perna inchada, a outra não. É diferença, meninas. Não é, toda gestante incha as pernas. Eu tô inchada, meu Deus, eu tô com trombose. Não é assim. Uma perna fica inchada, a outra não fica inchada, uma fica quente, a outra fica gelada. É muita diferença de temperatura, é muita diferença de edema. Ou eu tenho dor numa perna, ou eu começo com disfunção respiratória grave, com uma falta de ar grave que não para, podendo pensar numa trombose, um tromboembolismo pulmonar. Então, isso pode acontecer com qualquer gestante e sempre deve ficar alerta. Tem que pensar, será que eu realmente estou tendo isso ou se eu estou ansiosa? Ou se eu subi uma escada e comecei com falta de ar? Então, a gente tem que ter calma para avaliar o que está sendo proposto. Então, não é motivo para pânico. A gente sabe que as vacinas são seguras, senão elas não teriam sido lançadas no mercado. Mas, obviamente, uma vacina que tem tão pouco tempo de experiência, assim como qualquer outra medicação que tenha pouco tempo de experiência, ela precisa ser usada com parcimônia.
Se a gente for levar em consideração que a gente tem um percentual da população, da qual as gestantes fazem parte, que tem maior risco de morte por essa doença, a gente tem que colocar numa balança. Às vezes, ter um efeito adverso pode ser menos ruim do que a gente evoluir para a morte tendo a doença. Isso é bem importante. Eu gostaria de lembrar a todo mundo que o Brasil é o campeão de mortalidade materna por Covid. É o campeão mundial, não é pouca coisa. Isso quer dizer que 75% das mortes em gestantes ou puérperas, que é no pós-parto, do mundo ocorreram no Brasil. Então você acha que isso já não é um fator suficiente para que nós tenhamos todo o esforço para proteger as nossas grávidas desse final tão horrível que é e tão inesperado que é a morte? Então vamos manter a calma e refletir e não nos deixarmos contagiar pela mídia sensacionalista em torno de tudo que envolve a Covid-19, ok? Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários.